Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black trazendo mais relatos de terror para vocês. Mas antes de irmos para o relato de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal tocando o sininho das notificações. Só assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. Bem, agora sem mais delongas, vamos para o primeiro relato de hoje, relato que eu transformei em conto. Bora lá? Vocês já ouviram falar em tupas? Para vocês entenderem o relato de hoje, eu vou explicar rapidamente do que se trata uma tupa. Uma tupa seria algo criado pela nossa mente e algo que se torna real, entre aspas, e pode até mesmo ferir e machucar outras pessoas. E é aí que esse relato fica, no mínimo, interessante. Vamos começar? Certa feita, um menino por nome Eduardo, nome fictício, tá bom? Esse menino, ele era muito solitário. Ele tinha entre 13 e 14 anos de idade, vendo que naquela época não se registrava os filhos na data certa, mas era uma faixa dos 13 aos 14, pouco mais ou pouco menos. Lá nos anos 50, tempo difícil, filho de lavrador, o pai queria que ele estudasse para virar doutor. Mas na escola, todos os filhos dos doutores, digamos assim, insultava Eduardo. Ah lá o Eduardo Pé Vermelho, ah lá o Zé Botina, ah lá o filho do catador de café. Ô Eduardo, como é que tá lá no meio do mato? E era o dia inteiro um inferno. E o pobre Eduardo não podia fazer nada, porque um daqueles meninos, para não dizer o pior deles, era o filho do patrão, seguido dos primos, primos dos primos, filho do amigo. Ou seja, naquele colégio só estudava os filhos dos donos da cidade e das fazendas dali da região. Quando o pai aceitou o pedido do patrão de pôr o filho na escola para se tornar um doutor, o pai aceitou de bom grado, pois queria ver o filho ter uma vida melhor que a dele. Mas qual grande foi o seu engano! Eduardo cada dia ficava mais triste, mais pesaroso, mais choroso. O sorriso sumiu do seu rosto. Quando Eduardo capinava os cafezais com o pai, tirava leite, colhia café, ele era um menino muito alegre, contagiava a todos com sua alegria. Depois que começou a ir para tal escola para virar doutor, Eduardo cada dia ria menos, falava menos. Na parte da tarde ia trabalhar com o pai, mas não conversava. E o tempo que ele tinha livre, ele ficava intocado no seu quartinho, quieto, quieto e quieto.
Bom, naquela época não se falava em depressão, mas se fosse nos dias de hoje, poderíamos jurar que Eduardo estava assim, entrando em uma depressão profunda. Bem, o pai de Eduardo achou que o menino estava daquele jeito porque não tinha roupas nem sapatos para ir para a escola. Ele pegou toda a sua reserva, comprou uma bolsa nova, botinas novas, calças novas, conseguiu comprar até mesmo a camisa do uniforme. Eduardo foi para a escola até mais feliz, mas quando chegou, jogaram barro na camisa dele, empurraram ele. O menino chegou na casa todo cheio de hematomas e explicou para o pai: eu não quero mais ir na escola, pai. Mas, filho, você tem que ir, você vai se tornar um doutor. Mas, pai, eu era tão feliz te ajudando. Deixa eu ficar. Não, filho, eu sei que as coisas estão difíceis agora, mas no futuro você vai me agradecer. Eduardo não mostrou. Tamanho foi as agressões. As costas dele estavam toda manchada, manchas roxas tão escuras que partia para o negro, a cor negra, preta mesmo, aqueles hematomas horríveis, sem contar o psicológico. Chegaram a falar para o menino que não se veste um jumento de uniforme, pois de nada vai adiantar. Um jumento será sempre um jumento, que assim como a mãe e o pai de Eduardo, ele só serviria para viver de migalhas dos mais ricos e para lavar sujeira, vamos dizer, limpar bosta dos patrões. Foram essas palavras. Eduardo pegou um caderno antigo e começou a riscar, a desenhar na sua mente. Ele criou um ser bem forte, peludo, e ali no papel ele começou a desenhar com tanto empenho, com tanto desejo. Tão grande era o desejo dele ter um amigo, um monstro muito grande para ajudá-lo, para salvá-lo daquela situação. Mistura de desejo, ódio. Isso tem um poder que vocês não imaginam. E risca aqui, risca ali, risca aqui. Eduardo desenhou um lobisomem muito negro, olhando para as manchas roxas de seu corpo. E ele desenhava e pintava aquela criatura com mais de 2,5 metros. Na imaginação dele, ele colocava no papel. Quando ele olhou naqueles espelhinhos laranja e viu uma mancha vermelha dentro do olho dele, das pancadas que ele levou, ele pintou os olhos daquele lobisomem de vermelho, igual a mancha de sangue no olho dele. O ódio dele era tanto que ele desenhava, ele fazia aquelas garras anormais no bicho, dentes anormais, garras nos pés, e ele foi transferindo todo o ódio para aquele desenho, descarregando tudo e desejando tudo de mal para aqueles garotos que fizeram tanto mal a ele. E ele começou a conversar com aquele desenho do lobisomem. Ele continuou a ir para a escola e quando chegava, ia ajudar o pai na roça. Quando terminava, Eduardo voltava e corria para o quarto e ficava riscando, pintando mais aquele desenho e desejando do fundo do coração ter um protetor, um protetor. Nossa, se aquele monstro fosse o protetor dele, ele não ia sofrer mais na escola. E ele estava brincando com
deixa eu explicar, o estilete, sabe? Antigamente, se pegava o tubo da caneta, tirava a carga de tinta, esquentava no fogo e pegava a gilete e colava no cabinho da caneta. E ele estava apontando o lápis com aquilo e em um descuido ele acabou por cortar o dedo. Ele fez um corte até que profundo, mas não se assustou. Ele olhava o sangue saindo do seu dedo e sentia um tipo de prazer, sabe? Ele ergueu a mão, olhando o sangue pingar, e o sangue começou a pingar no desenho que ele fez daquele monstro que ele sonhava que fosse seu protetor. E quando o sangue pingava, no seu íntimo ele desejava que aquele monstro que ele desenhou com tanto afinco, com tanta emoção, se tornasse real. E ele deixou o sangue pingar até parar sozinho. Aquele papel encharcado com o sangue. E por incrível que pareça, não manchou o desenho. Parecia que o papel absorvia aquele sangue e não desmanchou o desenho do lobisomem. Bom, ele foi, rasgou uma camisa, fez um curativo no dedo e foi dormir. Naquela noite estava um calor de quase 40 graus. Mas do nada Eduardo sentiu um vento gelado no seu rosto e como se algo lhe fizesse arrepiar todos os pelos do corpo. E sentiu tipo um fungado no cangote, mas ele achou que estava tendo um pesadelo e voltou a dormir. No outro dia cedo, ele acordou, deu uma olhada no desenho antes de se arrumar para a escola. E em cima do desenho, ele viu um X que ele não tinha desenhado. E o monstro do papel parecia estar olhando para ele, parecia que os olhos daquele monstro do papel, daquela besta fera, estava mais vívido, um vermelho mais chamativo. Ele olhou, a caneta dele estava na bolsinha de lápis. Na verdade, não era bem uma bolsa. O pai dele fez para ele um estojo de madeira e a mãe fez um estilo de um bornazinho. Os lápis ficavam dentro do borná, amarradinho e dentro do estojo. Ele era muito organizado, Eduardo. E as canetas, os lápis, as borrachas estavam todos dentro da bolsinha, dentro do estojo. Ele falou: devo ter feito e não me lembro. Quando ele estava chegando na escola da cidadezinha próxima ali do sítio em que ele morava, viu aquele tumulto ao redor da escola, mas tumulto mesmo. De repente, ele viu o patrão do pai dele abraçado com outro homem, tentando consolar. Foi avisado que aquele dia não teria aulas. Detalhe, algum tipo de fera tinha despedaçado um dos alunos e, por coincidência, era um dos amigos do filho do patrão. Mas despedaçado mesmo, perna para um lado, pé para o outro, dedo para o outro, e bem assim no mastro da bandeira da escola, a cabeça do menino empalada e sem a língua. Todos ficaram horrorizados. Não sabia que tipo de monstro teria tanta força
para desmembrar uma pessoa e pôr lá em cima, no mastro da bandeira, a cabeça da vítima. A língua foi encontrada jogada longe. A única viatura da cidade estava lá, mas tinha muitos curiosos, mulheres chorando, o pai do menino desesperado, e todos os alunos foram dispensados para voltar para suas casas. No fundo, Eduardo não ficou triste. Aconteceu o que ele desejava, ele ia ter uns dias de paz. Um a menos para judiar dele, bater nele, atormentá-lo. Naquela noite, ele dormiu tão feliz, estava tão sorridente. Foi lá, pegou o desenho. A folha estava dura e pesada devido ao seu sangue seco, mas o desenho daquele lobisomem estava mais vívido. Os pelos negros, muito mais negros, brilhantes, não tinha como ele ter desenhado daquele jeito. E a folha dura com o sangue que tinha saído do dedo dele. Ele agradeceu o amigo. No fundo, ele sentia que talvez aquele desenho daquele lobisomem tenha enviado energia para algum animal selvagem ou algo do gênero para se vingar por ele. Mas naquela noite, ele teve um sonho muito vívido. Ele sonhou com um menino da idade dele. O menino chegou para ele e falou: "Oi, eu sou uma tulpa. Você me criou. Eu ainda não posso ficar junto com você, mas quanto mais você desejar, mais perto eu vou estar." E no meio daquele sonho, aquele menino foi crescendo, garras crescendo, pelos brotando, sabe, rasgando a pele, saindo pelo misturado com sangue. Os olhos daquele menino ficou vermelho e sangue escorrendo da boca junto com uma gosma, os dentes saltando para fora. Eduardo acordou totalmente suado e tremendo de medo. Ele levantou correndo e pegou o papel onde ele tinha desenhado aquele lobisomem. Ele foi rasgar, mas ele não teve coragem. Ele olhou de novo e pensou: foi um pesadelo. Passaram-se um mês e as aulas voltaram. Um mês de luto, pois o homem era muito poderoso. Naquela época se respeitava muito a morte de uma pessoa. Quando ele voltou para a escola, o Eduardo, os moleques parece que ficaram piores. Pareciam estar com ódio de terem perdido um amigo. Tanto que o filho do patrão olhou para ele e falou: pouca coisa como você está aí vivo e saudável, enquanto o nosso amigo, que era uma pessoa especial, uma pessoa importante, um dos donos da cidade, foi morrer daquele jeito. Gente pobre é igual barata. Além de praguejar o lugar, não morre de jeito nenhum. E no caminho da casa se juntaram e descontaram todas as suas frustrações no Eduardo. Bateram muito nele e dessa vez arrancaram sangue, cortaram seu supercílio e arrancaram sangue do seu nariz. Ele chegou na casa, já nem contou para o pai o que tinha acontecido, pois o pai sempre continuava: filho, você tem que ir na escola, você tem que ser alguém na vida. Então ele falou: pai, briguei, pronto, acabou aí. Ele chegou no
quarto com muito ódio no coração. Ele catou aquele desenho daquele lobisomem e abraçou e começou a chorar, 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 chorar. As lágrimas pingavam no papel e ele acabou adormecendo ali. Ali mesmo, naquela mesinha improvisada que seu pai fez com as próprias mãos para que ele pudesse estudar no quarto. Assim que ele dormiu, ele sonhou de novo. Aquele menino da idade dele, que tinha se transformado no monstro que ele desenhou, estendeu a mão e disse: Eduardo, não foge de mim. Você é como se fosse minha outra metade, pois eu fui criado de um desejo do seu coração. Não tenha medo de mim. Eu sou seu amigo, Eduardo. E falando essas coisas, de repente, o menino se transformou naquela coisa horrenda, medonha que ele tinha desenhado e cresceu muito, 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 muito. Eduardo parecia uma criança de 10 anos ao lado daquele monstro enorme. Tá certo que ele tinha uns 13 anos, mas ele parecia muito minúsculo, pois o bicho era muito grande, peludo, dentes e garras enormes, e que diz ser impossível sentir cheiros no sonho, mas Eduardo sentia um cheiro de enxofre, como se tivesse acordado. O menino chamou Eduardo para brincar, digamos assim. Pegou Eduardo pela mão, talvez fosse no astral. Sim, talvez fosse, pois Eduardo estava sonhando. De repente, eles estavam em frente a uma casa enorme na beira de um lago. Eduardo sentiu medo de início, mas aquele monstro enorme pegou Eduardo do chão, como se pega um bebê, e entrou para dentro da casa. Eduardo tremia de medo. Foi quando eles saíram, tipo de uma porta dos fundos, num quintal enorme, com uma piscina enorme. Eduardo nunca tinha visto uma piscina de perto. Ele só via os lagos que tinha lá para os meios dos matos. E lá, na beira da piscina, várias espreguiçadeiras. Nas espreguiçadeiras, 3 dos amigos do filho do patrão. Eles estavam jogando, bebendo e sorrindo. Aquele monstro olhou para Eduardo e, como se falasse dentro da mente dele, disse: apenas me dê a permissão e você estará livre deles para sempre. Eduardo fez que sim com a cabeça, mas o que ele viu lhe causou horror, um horror inenarrável. O monstro chegou na frente dos meninos. Os meninos foram para cima dele, mas um a um ele desmembrou a todos. E por último, arrancou a língua de dentro de suas bocas. E dessa vez ele comeu as 3 línguas e as 3 cabeças ele colocou, uma em cada guarda-sol fechado, como se empalasse. Tamanha brutalidade e a força. Eduardo ali, paralisado de pânico, medo, terror. O monstro voltou, pegou Eduardo e segurou no colo como se fosse uma criança. Prendeu embaixo do seu braço e saiu correndo. Foi quando ele deu um salto para cima do muro e quando ele caiu no chão, Eduardo, num sobressalto, acordou na mesinha do seu quarto, abraçado com o desenho. Ele olhou para o desenho daquele lobisomem.
o desenho parecia sorrir para ele. E em cima do desenho, aonde tinha aparecido um X, mais 3x. Eram 4x. Ele não tinha desenhado aquilo. Ele correu para a cama, deitou, abraçou o travesseiro e começou a chorar copiosamente, com medo do que iria ver no outro dia. De repente ele parou de chorar. Ele pensou com ele: eu vou destruir esse desenho, eu vou destruir. Mas quando ele pegou o desenho e olhou, ele não teve coragem. Ele começou a sentir que ele estava tendo tudo o que ele queria. Ele, de certa forma, tinha se livrado de 4 agressores. Bem, mas quem garantia que os outros 3 estariam mesmo eliminados, mortos? Pois foi um sonho. Eduardo abraçou o travesseiro, num misto de medo e curiosidade, satisfação, uma avalanche de sentimentos que ele não podia decifrar. Ele não sabia o que estava realmente sentindo. Foi quando, de repente, ele ouviu palmas em frente à sua casa. O pai dele desceu. Eduardo brechou a janela e ficou olhando. De repente, o pai fez o sinal da cruz, chamou a mãe de Eduardo e disse: temos que contar com calma, mas 3 amigos do Eduardo foram assassinados. E dessa vez, dentro da casa do promotor de justiça do estado. Eduardo ficou assim perplexo, ouvindo os pais conversarem. E o pai ainda falou: as 3 cabeças dos meninos estavam enfiadas em cima dos guarda-sóis que estavam fechados. E as línguas desapareceram. Quando Eduardo olhou no canto do quarto, ele viu um vulto preto envergado, pois parecia que se ficasse em pé não caberia no quarto. 2 olhos vermelhos na escuridão, olhando para ele. E tipo uns dentes enormes, como dentes de leão, só que muito maiores, sorrindo. Aquele vulto agachadinho, de repente ficou nas 4 patas. Chegou perto da cama onde Eduardo estava encolhido. Aquele bicho recolheu as garras para dentro das unhas, como gatos fazem. E olhou para ele. Aquilo era sem dúvida o lobisomem que ele tinha desenhado. O bicho estava ali, não estava no sonho, era real. O bicho passou a mão nele e de repente sumiu, deixando apenas um cheiro de enxofre na casa. Nesse momento, Eduardo se lembrou da menina que ele era apaixonado. E a menina sempre tratava ele com desprezo. E a menina era a melhor amiga do filho do patrão. Eduardo começou a chorar desesperado. Ele queria contar para os pais dele, mas estava com medo de ninguém acreditar. Até que ele tomou coragem e falou para o pai, para a mãe, e eles não acreditaram nele. Inclusive, o pai de Eduardo pegou aquele desenho daquele monstro e jogou no fogo.
Quando jogou aquele desenho no fogo, ouviu-se um estouro. Bom, Eduardo achou que o amigo imaginário, que agora era real, que de alguma forma estava matando os adolescentes, tinha acabado, pois o fogo queimou tudo. Passou-se mais uns dias e Eduardo voltou para a escola. Quando chegou lá, ninguém olhava para ele e parece que até os professores estavam com raiva dele. Por quê? Porque ele, que não era ninguém, estava lá. E as pessoas, ou melhor dizendo, os donos da região estavam sofrendo, estavam perdendo seus filhos. A menina que Eduardo amava cuspiu na cara dele. Mas Eduardo foi para casa, cabeça baixa, e resolveu dormir. No outro dia cedo, aquele pampeiro, pessoas indo embora, pois o filho do patrão e essa menina estavam completamente dilacerados e sem as línguas. Realmente a criatura de Eduardo não fazia mais parte do papel. O papel tinha sido destruído. Aí, naquela noite, Eduardo teve um sonho. O amigo apareceu e falou: obrigado por me dar a vida. Eu não te dei a vida, você é um desenho. Não sou um desenho. Eu sou a sua essência. O seu ódio, o seu desejo me criou, Eduardo. Eduardo começou a gritar e gritar em desespero, e gritar e gritar e gritar. Precisou ser amarrado pelos pais. Eduardo foi internado num hospital psiquiátrico, onde ficou por vários meses gritando que via um lobisomem, que um lobisomem tinha matado todos os amigos dele, entre aspas, né, colega de escola. Mas ninguém acreditava nele. O pai contou que ele fez um desenho e que jurava que aquele desenho tinha criado vida e tinha matado os moleques e a menina que tanto mal fazia para Eduardo. Os médicos falaram que não tinha como isso ser possível, pois o menino estava enlouquecendo porque viu muitos jovens serem assassinados e criou essa fantasia para achar uma explicação e até para se proteger do que ele estava com medo, que se em sua consciência a criatura do desenho fosse amigo dele, ele estaria em segurança. O patrão mandou o pai de Eduardo embora, o pai e a mãe, pois achavam que poderia ter a possibilidade do menino estar envolvido nos crimes. Mas os policiais disseram que era humanamente impossível, pois Eduardo era franzino e o que fez aquilo era algo muito feroz. Batidas foram feitas atrás de onça pintada ou algum bicho selvagem que poderia ter escapado de algum circo que passou na região, que naquela época os circos tinham animais selvagens. E nada, nenhum animal foi encontrado. Até que o moleque começou a parecer machucado. A criatura estava nervosa porque ele falava que não queria ser amigo daquele monstro. E o monstro falava na mente de Eduardo: eu te ajudei. Você é meu amigo, eu te ajudei. O moleque começou a acordar com arranhões profundos nos braços, manchas roxas no corpo, ou seja,
Começou a ficar constantemente em camisas de forças em quartos acolchoados para não se ferir, pois os médicos psiquiatras acharam que a loucura de Eduardo tinha chegado a um certo ponto em que ele estava se mutilando para provar que existia o tal monstro que ele desenhou. Aí caiu no ouvido de um médium espírita que já tinha viajado muito pelo mundo e veio a dizer o que era uma tupa. O desejo do menino foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele criou uma tupa, mas ele desenhou essa tupa num formato de lobisomem. Aí, com o sangue que caiu em cima, com o ódio, com o desejo de vingança envolvido, aquilo tomou uma dimensão muito poderosa, porque o menino criou uma tupa e acabou sem ter consciência fazendo um trabalho forte para espíritos baixos sem saber, e trouxe essa tupa do inconsciente para o mundo material. E segundo aquele médium, somente ele teria a força para destruir essa tupa ou transformá-la em algo mais indefeso. O pai deu autorização para que esse médium cuidasse do menino num sítiozinho que ele pegou de ameia com outro homem, longe da onde aconteceram todas as desgraças. Lá esse médium começou a ajudar o menino. De início, a tupa ficou muito brava. Vinha nos sonhos, machucava o menino, falava que ia matar ele. Mas o médium falou para o menino não ter medo, que a tupa não o destruiria, pois ele era ligação com a tupa no mundo físico. A tupa, então, pegou pesado, acabou por matar o pai e a mãe do menino. O monstro estava desesperado. O monstro queria viver e não teve meio. O médium não teve forças para conter, para ajudar o menino a destruir essa tupa. O que houve? Eduardo colocou na cabeça: essa tupa precisa de mim para sobreviver. Só tem um jeito de eu parar com toda a carnificina, com toda a morte. Pois eu não detalhei, essa tupa acabou arrancando um dos braços do médium espírita. E o menino pediu pelo amor de Deus para aquele lobisomem, a tupa, para não fazer nada com o médium, que eles seriam amigos para sempre. Mas isso não aconteceu. O menino, assim que convenceu o lobisomem que seriam amigos para sempre, aquele monstro voltou a ser um menino e no sonho brincaram a noite inteira. No outro dia de manhã, Eduardo levantou da cama, preparou um nó corrediço em uma corda, subiu em uma escada e se enforcou em uma árvore. Depois disso, acabaram-se as carnificinas, as mortes, e o médium espírita que cuidou de Eduardo, tentou cuidar de Eduardo, achou, por incrível que pareça, lembra que eu disse que o pai do Eduardo queimou o desenho da tupa, o desenho do lobisomem? E embaixo
da onde Eduardo tinha se enforcado, tinha caído do bolso dele o desenho do lobisomem negro enorme de olhos vermelhos, a tupa que ele criou. Hoje esse médium está bem velhinho, em um asilo, em algum lugar no interiorzão de São Paulo. Ele conta essa história e tem o desenho da tupa, o desenho do lobisomem, o que ele leva sempre com ele, embrulhado em uma oração, e todas as noites ele reza, ele ora, ele faz preces fervorosas para manter aquela tupa aprisionada. Bem, se é realidade ou imaginação daquele velho senhor, não sabemos. Mas essa história eu criei baseado nesse relato. Modifiquei poucas coisas, mas, segundo o médium espírita, foi assim que aconteceu. Quando ele cita o menino, lágrimas saem dos olhos e ele diz que esse menino não foi para o umbral, pois ele sofreu na carne o desdém, o preconceito social e acabou dando a própria vida para livrar o mundo do monstro que ele criou no momento de dor. O pior sofrimento foi o dele, pois esse monstro tirou tudo de Eduardo, tudo, e quase tirou o médium espírita que estava tentando salvá-lo. Pois eu digo para todos vocês, não tentem desejar nada de mal quando estiverem com muito ódio no coração, pois a palavra, o desejo, o ódio tem poder. E no momento que Eduardo desenhou, desejou, odiou e ainda acabou sem querer fazendo uma magia de sangue, não teve volta, pois o mal que se cria é o mesmo mal que te devora. Espero que tenham gostado desse relato, ou melhor, desse relato transformado em conto. Tomem cuidado com os seus sentimentos, pois um mau sentimento pode ter consequências horríveis. Bem, se você ficou até o final desse vídeo, não é inscrito, se inscreve aí, vem fazer parte dessa família, desse clã, dessa alcateia aterrorizada, você também. Para mim será uma honra ter você junto comigo, conosco nesse canal que é nosso. Não saia sem deixar o like, sem deixar o gostei, sem compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que gostam desse tipo de vídeo. Se quiser continuar recebendo notificações do canal, vai no sininho das notificações e clica lá na opção todas, e toda vez que tiver conteúdo novo, você será notificado. Deixe seu comentário, lembrando de deixar o comentário com respeito, tá bom? E é isso, meus aterrorizados. Se você quiser ajudar o canal monetariamente falando, você pode fazer isso com o Superchat, Super Stickers, com Valeu e também pelo Pix do canal. A chave do mesmo é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, e estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Lembrando que toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda, como o nome mesmo diz, ajuda o canal a se manter e eu a estar trazendo sempre mais conteúdo de qualidade para vocês.
Também, se você tem um caso, um relato, uma história, um conto, uma experiência e até um sonho com o sobrenatural que você queira estar pondo no papel e mandando para mim, você pode estar enviando para o e-mail, que é o mesmo e-mail que a chave do Pix, luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, estará anexado na descrição do vídeo no primeiro comentário. Lembrando que, se você não quiser se expor e nem expor os demais envolvidos no relato, eu garanto o seu anonimato, tá bom? Valeu? Sua integridade moral é muito importante para mim. Prestigie também os outros canais da Angel, Viajando no Tempo, o canal de cortes e o canal da Angelzinha. Dê uma vasculhada na descrição do vídeo. Tem muita coisa legal para vocês acharem ali. Também tem as playlists do canal cheio de vídeo que você vai gostar, isso eu tenho certeza. Bom, o vídeo já está longo, então eu quero agradecer a todos os canais parceiros que estão aqui, ó, sempre junto comigo nessa caminhada maravilhosa que é o YouTube. Quero agradecer também todos os grupos, páginas, vlogs do Facebook que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho, e principalmente agradecer a todos vocês, meus aterrorizados, meus inscritos, meus amores. Sem vocês não teria canal, não teria Angel Black. Gratidão eterna, mesmo. Bom, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração que já é de vocês. Boa noite, meus aterrorizados, tenham bons sonhos. Eu amo vocês demais. Até o próximo vídeo. Fui!